O vídeo de hoje eu vou falar de algo que está assim mudando o meu dia a dia, sabe? E eu não sei se vocês conhecem o método Fly Lady. Esse método é um método onde a gente aprende a organizar nosso ambiente em 15 minutos. E nesse vídeo em específico eu vou falar desse método porque eu uso esse método na minha vida já há muito tempo e eu nunca pensei que tivesse um termo específico para isso, mas pesquisando eu descobri que tem e foi aí que eu percebi. Olha aí, eu vou falar sobre esse método no meu canal, porque eu imagino que, assim como eu, tem muitas mulheres que se apegaram, que cresceram, que vivem em uma sociedade onde a gente tem que passar o nosso dia inteiro, final de semana, enfim, limpando a casa. Eu conheço pessoas que começam de manhã uma faxina, levam o dia inteiro fazendo essa faxina até a noite. Inclusive, eu já passei muito por isso, de limpar a casa de cabo a rabo. Depois do autoconhecimento, eu descobri que eu não preciso passar um dia inteiro limpando a casa, o final de semana inteiro limpando a casa. Eu posso, sim, organizar minha rotina dentro das necessidades, das minhas necessidades familiares, principalmente, e isso já é o suficiente. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre esse método, que é o método Fly Lady. Durante muito tempo, organização, faxina, era sinônimo de cansaço, culpa, faxinas intermináveis que duram absolutamente um dia inteiro. Eu sempre entendi que esse sistema, esse método imposto pela sociedade, não cabia na minha rotina, não cabia no meu meio de ver as coisas, não era como eu me imaginava. Eu sempre pensei um pouquinho fora da caixa, eu sempre pensei assim, ou eu acho alguém para me ajudar com a faxina de dentro de casa, mas o orçamento era, né, controlado, digamos assim, ou então a segunda opção era eu encontrar um método que facilitasse um pouco as coisas para mim no meu dia a dia. Com 3 filhos e um desses filhos sendo um bebê pequeno, é muito difícil conseguir manter a casa organizada o tempo inteiro. E por muito tempo eu vivia essa exaustão de querer casa limpa, casa arrumada, casa impecável, tudo no seu devido lugar. Não podia ter brinquedo espalhado pelo chão, não podia ter meia, não podia ter roupa, não podia ter maquiagem, esmalte, não podia ter nada. Porque eu me cobrava. Eu cobrava muito ser a mãe perfeita, ser a dona de casa perfeita. Aliás, eu nunca gostei muito desse nomezinho aí, né? Dona de casa. Eu sempre me achei inferior quando as pessoas diziam que eu era dona de casa, mas isso é motivo para outro assunto, para outro vídeo. Enfim. Eu sempre me tentei manter esse padrão de casa limpa, casa arrumada. Então, meio que eu passava o dia inteiro ou me cobrando isso, ou então tentando manter isso. E, gente, é muito cansativo. É muito exaustismo. Desde que eu conheci o autoconhecimento, desde que eu conheci o minimalismo na minha vida, eu venho aprendendo tantas coisas benéficas para mim, e uma dessas coisas é o Fly Lady. E não conhece ainda esse termo, eu vou explicar para vocês de forma simples. Fly Lady nada mais é do que organização em casa durante 15 minutos. Por 15 minutos, você vai tirar 15 minutos do seu dia para você organizar as áreas principais da sua casa. Pois é, como assim, Maria? O como? Não é possível. Não me enlouqueça, por favor. Não tô tentando fazer isso com vocês, tá? Mas é algo que eu uso na minha vida, na minha rotina todos os dias. Eu não sou mais aquela mãe que passa o dia organizando a casa, e vocês podem perceber por este ambiente. Como vocês sabem, estamos temporariamente na casa da minha sogra, e é temporariamente mesmo porque em breve já estaremos saindo daqui, já temos a nossa casa, então em breve já vamos mudar, já temos a data, já temos a hora, já temos tudo. E nesse período que a gente tá aqui, tá tudo meio, né,
entolhado, tá tudo meio uma coisa por cima da outra. A gente tá dividindo um quarto que é pequeno para 5 pessoas. Então, assim, se fosse a Maria de antes, a essa altura eu estaria pipipi da cabeça, sabe? Só que hoje em dia essa Maria, ela anda tão desapegada de cobrança. Eu aprendi a desapegar tanto dessa cobrança que percebam o ambiente. Hoje eu faço o melhor com aquilo que eu tenho. E mesmo quando eu estava no meu apartamento, eu tentava fazer o melhor já com aquilo que eu tenho. Então tinha dias, inclusive quando eu tinha Instagram, eu já partilhava muito disso no meu Instagram. Tinha dias que mal o dia amanhecia e a casa já estava revirada de cabeça para baixo e estava tudo bem. Eu ia, fazia meu treinamento, tomava meu café da manhã, tomava meu banho, trabalhava e aí só no final do dia que eu dava aquela pac dentro de casa. No dia seguinte era a mesma coisa e hoje em dia é a mesma coisa, tá bom? Hoje em dia estamos vivendo em um quarto pequeno e os meus filhos, eles circulam pela casa e eles sujam, então eu só tiro um momento do dia para organizar a casa. O quarto, então, nem se fala. Então, o quarto eu só organizo no período da manhã. Depois que a gente acorda, a gente tira, arruma, né, dobra as cobertas, a gente arruma os colchão que a gente, né, divide, metade dorme na cama, metade dorme no chão. Então, a gente divide o colchão, a gente arruma o colchão, a gente dobra as cobertas, a gente pega, limpa o chão, e isso é assim, 5 minutinhos para resolver isso, e o resto do dia, depois do almoço, principalmente, que é aquele momento onde a gente limpa a pia e geralmente passa um aspirador ali na casa muito rápido e tá tudo bem. Não me atormento mais com limpeza, não fico mais apegada àquele fato de que se não tiver limpo, eu vou ser julgada ou eu vou ser mal vista. Gente, não. E vamos ao vídeo que eu vou explicar a vocês como é o passo a passo disso e como você pode, sim, introduzir isso na sua rotina. Porque, assim, não é um método milagroso, gente. Porque, principalmente, o que você vai trabalhar é a sua consciência, sabe? O principal trabalho que você faz, na verdade, não é no externo, é no interno, é a sua consciência. Porque você tem que aprender a desconstruir aquilo que foi imposto desde que você era criança. E a gente sempre ouviu isso, que a mulher tinha que manter tudo limpo, filho tem que estar limpo o tempo todo, casa tem que estar limpo o tempo todo, não pode ter roupa espalhada pela casa, não pode ter meia, não pode ter isso, tudo tem que estar em perfeitas condições. Mas as pessoas esqueceram de avisar para as pessoas que estão chegando da próxima geração, que sou eu, sou você, é você agora, que não somos robôs. E por mais que a geração Z esteja aí, né, totalmente automatizada, não somos robôs. E nem tudo está no nosso controle. Então, assim, a gente que é mãe, a gente que tem filho, a gente precisa ter essa consciência. Não somos robôs, não somos mais de uma pessoa. Somos apenas mulheres. Somos apenas mulheres. Não somos robôs e não temos que nos comportar como se fôssemos robôs, tá? Então, assim, esse vídeo é mais, assim, não é um método incrível e não. Esse vídeo é mais, assim, um acerto de consciência, né? Mais uma clarificação, nem sei se essa palavra existe, mas é mais uma forma de clarificar o que hoje eu vivo. Mais uma forma de trazer para vocês como é que eu funciono hoje em dia. E eu espero que realmente esse método você consiga aplicar, principalmente internamente, e possa funcionar para você. Porque eu vou te dizer que no início, para mim, desapegar do extremo, da cobrança extrema, não é algo fácil, tá? Como o método Fly Lady entrou na minha vida, como eu falei para vocês anteriormente, eu já faço uso desse método há bastante tempo atrás. Eu só não entendi que existia esse método, né? Então meio que foi uma coisa assim inconsciente para mim, né? Meio que foi fora
não foi algo que eu busquei, foi uma coisa realmente inconsciente, uma coisa que veio, que eu comecei a aplicar na minha rotina e que de repente eu descobri que tinha um método para isso, né? Um nome para isso, que é o nome Fly Lady. Então, como ele entrou na minha vida? Como foi que tudo começou? Esse método, ele me chamou a atenção por algo muito simples. Ele não exige perfeição. E isso para mim já era mais do que o suficiente. A ideia de cuidar da casa em blocos simples e curtos, geralmente em 15 minutos, fez muito mais sentido para mim do que tentar resolver tudo de uma única vez. E mais uma vez explicando para vocês, não é sobre ter tudo impecável, tá bom? É sobre ter tudo funcionando da forma mais leve possível. E isso, ter tudo, gente, ter assim, tudo, eu não digo nem tudo, mas eu digo o básico, ter o básico funcionando da melhor forma possível, isso traz uma leveza para nossa mente que vocês não fazem ideia. Algumas coisas do Fly Lady funcionam assim perfeitamente na minha vida. As curtas, foco no que está visível, ou seja, aquelas meias espalhadas pela casa. Rotina leve e constância possível. Quando eu sei que são 10 ou 15 minutos para aquela tarefa, eu coloco toda a minha energia dentro daquele bloco. Ou seja, eu não fico dispersa, sabe? Eu não fico no celular, e vocês sabem que eu não tenho mais redes sociais, então isso já é um ponto muito importante. Eu não fico procurando, sei lá, motivos para distrações. Eu foco inteiramente no processo. E eu vou dizer para vocês, começar esse método é que é o mais difícil, sabe? Porque quando você sabe que você não tem outra possibilidade, e eu não tô falando de uma forma onde você vai ficar se cobrando, porque a ideia aqui é trazer a leveza, não é trazer mais cobrança para sua vida, tá? Quando você sabe que você não vai ficar mais se cobrando, que você não tem mais a hipótese de passar daquele período e você precisa fazer aquilo naquele momento, você para de se cobrar. Você para também de procrastinar atividades que, na maioria das vezes, são tão simples de você fazer, mas você passa o dia inteiro procrastinando e quando você vê, você tá tão exausta mentalmente porque passou o dia inteiro procurando desculpa para aquela coisa, que você tem a sensação no final do dia que você trabalhou igual uma jumenta e no final do dia não tem nada feito. É aquela velha história, né, de você ter a sensação de que você fez um monte de coisa o dia inteiro, mas quando você olha à sua volta, tá tudo sem fazer. Então, esse método, ele é bom por isso, porque ele te faz você criar um certo foco naquela atividade. Então, a ideia desse método é essa, é trazer foco para sua vida, é tirar todas as distrações à sua volta e fazer você focar naquela única atividade por 10, 15 minutos. Com isso, você vai parar de procrastinar. É muito, muito, muito incrível como funciona, gente. E o mais importante, como eu falei anteriormente, eu adaptei o método para minha vida, até porque eu já fazia uso dele. Então, assim, meio que o nome veio depois do método em si, sabe? Porque eu já vivi esse método na minha vida. Então, eu não sigo o método à risca, porque realmente é algo que eu já conhecia antes mesmo de saber. Pausa para uma água, porque, gente, eu preciso beber água. A faxina pesada, por exemplo, da casa, eu terceirizo. Como é que eu faço isso? Como é que eu terceirizo a faxina pesada da casa? Nesse momento, eu não tô terceirizando nada, porque, assim, eu não tô na minha casa e, além do mais, o que a gente faz já é o suficiente para suprir a bagunça também que a gente faz, tá? Então, eu não vou fazer faxina pesada na casa de outras pessoas, sendo que não é a minha casa. Então, e vocês podem até achar isso ruim, mas eu acho isso muito eficiente para mim, tá? Porque não só sou eu que sujo, então isso significa que não só sou eu que tenho que limpar tudo. Vocês estão entendendo? Eu limpo o que eu sujo, o que os meus filhos sujam, mas tudo eu não limpo. Então, nesse método, funciona assim: eu terceirizo a faxina pesada. E o que seria isso? A faxina pesada eu divido entre eu, meu marido e meus 2 filhos maiores. Por que isso? Porque cada pessoa, né, tem uma responsabilidade dentro de casa. Então, assim, existe um dia específico na semana que eu, por exemplo, eu sou responsável por tirar o pó.
da casa. Tô dando um exemplo, tá? Eu sou responsável por tirar o pó e organizar as coisas da casa, né? Então, assim, se tem roupa no chão, sou eu que vou lá e pego. Se tem brinquedo no chão, sou eu que vou lá e arrumo. Isso é uma mentira, na verdade, porque eu não arrumo o brinquedo das crianças e nem pego as roupas deles do chão. Pega, quem pega, na verdade, são eles. Mas eu tô dando um exemplo aqui pra vocês, tá? E o marido vai lá e faz o quê? O aspirador. Entendeu? As crianças vão lá e que fazem o quarto delas, arruma a bagunça que tá no quarto delas. Então, assim, isso é terceirizar. Eu não pego o dia inteiro para eu fazer a faxina do dia inteiro, não. Existem outras pessoas dentro de casa e essas outras pessoas são responsáveis também pelo serviço da casa. Então, ao invés de me sobrecarregar e pegar toda a atividade da casa, toda a faxina da casa e eu fazer sozinha, como era antigamente, hoje em dia eu faço o quê? Aliás, há algum tempo atrás, eu faço o quê? Eu terceirizo. E um detalhe muito importante, eu não me sinto culpada por isso, tá, gente? Porque realmente, antes, o que eu sentia era muito pior do que culpa. Quando eu passava o dia inteiro de sábado arrumando, limpando, faxinando cozinha, limpando armário, e as crianças, a única coisa que elas faziam era brincar e viver o mundinho delas ali, colorido, fantástico, né? Cheio de fantasia. Meu marido, ele sempre foi aquela pessoa de fazer comigo a limpeza da casa, mas as atividades mais, entre aspas, difíceis de fazer, porque não existe atividade difícil, né? Existe pessoas com vontade de aprender. Era eu que sempre estava fazendo. Então, assim, eu tirei isso da minha rotina, tirei isso da minha vida e parei de me culpar e de me cobrar por isso, por tirar, entendeu? Porque realmente não vale a pena, não vale a pena ficar me cobrando se eu não vivo sozinha dentro de casa, entendeu? Então, se atentem à culpa, porque às vezes ela mexe muito com a nossa cabeça e pode fazer com que você ache que é você que tem a obrigação de estar sempre fazendo tudo, porque a sociedade construiu, né, essa crença dentro da gente, que é a mulher que tem que fazer tudo o tempo todo. Isso não é verdade, tá bom? E é como eu disse, aqui em casa todo mundo faz um pouquinho. A atividade, ela é compartilhada. Então, por exemplo, agora a gente não tá na nossa casa, né? Então, aqui no quarto, as crianças elas arrumam com a cama, elas dobram as cobertas que elas se cobriram à noite, elas pegam a bagunça do chão. Enfim, gente, elas precisam fazer as coisas também. Só porque a gente está em um ambiente pequeno não significa que elas não fazem. Elas fazem, todo mundo faz um pouquinho e as coisas funcionam muito melhor quando todo mundo faz um pouquinho e ninguém se sobrecarrega. Então, isso realmente faz toda a diferença. E o mais importante nisso tudo, desse método, e inclusive, né, o fato de eu já viver isso anteriormente, é que eu tô sempre assim, deixando as coisas acontecerem como devem acontecer. E eu não fico forçando nem me cobrando. Eu sempre penso daquele jeito. Se não der para fazer hoje, então amanhã eu faço. Porque assim, não adianta, hoje não deu para aspirar a casa. Ok, quem sabe amanhã. E algo muito importante que eu vou trazer aqui para vocês agora, o impacto mental que isso traz para nossa vida, né? Que esse método traz para nossa vida. Quando a organização ela deixa de ser uma obrigação, de uma forma muito estranha, ela acaba virando um apoio, sabe? E com isso, a minha mente, ela ficou muito mais leve, né? Ter essa ideia, criar essa noção na minha cabeça, deixou tudo muito mais leve de uma certa forma. Existe mais dia de faxina e isso era algo que era programado já na minha semana e hoje em dia não tem mais dia de faxina. Não existe também mais sensação de fracasso, que é tentar ficar fazendo tudo o tempo todo. E quando você não consegue, vem a frustração. Quando você não consegue, você tem aquela sensação de que você está fazendo tudo errado, de que o mundo vai te julgar porque você não conseguiu fazer a limpeza, porque você não conseguiu lavar o banheiro, porque você não. Entendeu? Não existe mais aquilo de ou é tudo ou é nada. Ou eu limpo tudo ou eu não limpo nada. Não existe mais isso, tá? Porque pra mim era assim que funcionava. E pra quem esse método, gente, ele vai funcionar? Ele vai funcionar para as pessoas que estão dispostas a desapegar da perfeição, prefere constância do que o esforço extremo, e principalmente para aquelas pessoas que elas querem leveza, não controle.
Isso inclusive serve muito pra mim, tá? Porque antes eu queria muito controle e de leve a minha vida não tinha era nada. E sinceramente, sendo bem sincera, e se você se enquadra nisso aqui que eu vou falar, presta muita atenção, pra quem o Fly Lady não funciona? Aqueles padrões de casa de revista, que você já conhece aí, aquele minimalismo perfeito, com tudo branco, tudo no lugar, tudo impecável. Não funciona pra essa gente. Para aquelas pessoas que têm a rotina muito rígida, então assim, que não pode ter um garfo fora do lugar, que ela já tá ali controlando tudo. E para aquelas pessoas que eram como eu também, que queriam aquela perfeição diária, sabe? Que tinham uma ideia construtiva na cabeça de que a casa tinha que ser perfeita, a vida tinha que ser perfeita, tudo tinha que ser perfeito e a perfeição ela não existe, né? Então, assim, não adianta você forçar, porque você vai acabar enlouquecendo, pirando, virando a maníaca da limpeza e no final das contas você só vai se aborrecer, se estressar, envelhecer muito e as coisas irão ficar sempre todas ali, né? Porque quando a gente acaba se cobrando muito e se gastando, aos poucos a gente vai desfalecendo dentro da gente, né? Então, quando você desfalece, fica tudo aí, né? Menos você. Então, pra que ficar se cobrando, né? Pra que ficar querendo perfeição em tudo? Não adianta. Esse método, ele serve para ajudar você na sua vida, no seu cotidiano, na sua rotina. Essas doutrinas, esses métodos muito elaborados, muito isso, passo a passo para isso, passo a passo para aquilo, só servem para te desgastar ainda mais. Entende? Então, esse método Fly Lady, para mim, tem me ajudado muito a aplicar 15 minutinhos do meu dia para cada tarefa da casa, sem cobrança, sem, sabe, sem ficar matutando, quebrando a minha cabeça, foi para mim realmente algo que eu não esperava que fosse funcionar tão bem, sendo que eu já inconsciente, de forma inconsciente, eu já aplicava isso na minha vida, ó. Então, eu acredito que se você quer atravessar aí essa barreira da perfeição, essa barreira daquela rotina impecável, sabe? Começa a utilizar esse método na sua casa. Eu não tô dizendo que vai salvar a sua vida não, mas eu tenho certeza que ele vai te ajudar. São apenas, gente, 15 minutinhos do seu dia para você dedicar a uma tarefa da sua casa. E eu tenho certeza absoluta que se você aplicar com consciência, você vai ter, assim, uma vida muito mais leve, você vai colher frutos muito benéficos para sua vida. E se esse vídeo te ajudou um pouquinho, mas pelo menos um pouquinho, se esse método aí você vai tentar aplicar na sua casa, já comenta aqui embaixo, tá? Eu vou adorar te responder. Compartilha esse vídeo com quem tá precisando, com aquela menina lá, aquela vizinha sua, maníaca da limpeza. Compartilha pra ela que eu sei que com certeza ela vai, né, aplicar na vida dela e vai funcionar muito. E já curte esse vídeo aqui e se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrita. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!